As principais críticas, ou melhor, a crítica principal ao realismo clássico. Veja, quando nós trabalhamos a ideia de realismo, quando nós começamos a ler a obra de Morgenthau, do próprio Carr, do Niebuhr e do Raymond Aron, você vai ver que existe uma tendência desses teóricos, desse pensamento, reduzir o Estado a um indivíduo. O que significa isso, professor? Mas eles mesmos não estão falando que é um grupo? Mas querendo ou não, esse grupo se torna um ente personalizado. E aí eles estão incorrendo no mesmo problema que acontece no direito. Um ente personalizado, uma pessoa jurídica, ela não tem a ação igual a uma pessoa física. E quando eu atrelo o agir político a um ente, uma pessoa coletiva, eu, na verdade, estou cometendo generalizações. Porque nem sempre o interesse do indivíduo é o mesmo do grupo que ele representa. Porque o grupo tem uma tendência de, apesar de ter uma certa homogeneidade, ele tem vertentes distintas. Então, querendo ou não, o realismo acaba cometendo, nesse primeiro momento, o mesmo problema do direito internacional. Conceber os estados, os grupos, como entes dotados de uma capacidade de agir, quando, na verdade, a realidade indica que a ação normalmente é feita pelo representante daquele grupo. Então, quando eu falo da ideia de natureza egoísta dos estados, eles agem em interesse próprio, eu estou esquecendo o detalhe que muitas vezes a ação do governante não é o interesse dos governados. Então os realistas nesse primeiro momento, aliás, em toda a sua evolução, vão ter que enfrentar o que nós conhecemos como paradoxo hobbesiano. Olha, se eu tenho interesse egoísta no Estado, logo eu tenho que ter também do povo. Só que é aquela situação em que fica, vamos dizer, manifesto que o interesse do povo não é o interesse do governo e que há um descompasso entre interesses aí. Que, aliás, é uma coisa cada vez comum no Brasil. O governo federal vai lá, faz uma coisa e boa parcela da população vai lá, critica porque é contra. Então, o realismo, infelizmente, ele herda esse problema. Porque não é porque o Estado, o governante, age em interesse próprio, os governados, aquele povo, que também é parte do Estado, está de acordo com aquela ação. Daí você nota que, com a evolução do realismo, as questões de política nacional começam a se tornar também importantes na ordem do dia do estudo das relações internacionais. Coisa ausente nos realistas clássicos. E segundo, o realismo, em sua essência, não explica o funcionamento dessas ações políticas. Logo, ele não explica como aquele interesse surge. Ele simplesmente utiliza aquele interesse para dizer, ele existe. Mas por que aquele interesse, aquela ação ocorreu e qual sua finalidade, permanecem como sendo o grande problema de estudo do realismo. Como eu já havia dito em vídeos anteriores, existem agendas aparentes, agendas reais e agendas ocultas na ação de grupos. Então a política ela tem graus de manifestação. Então, quando eu não tenho acesso a todos os graus, invariavelmente, a minha explicação é uma mera aproximação do que realmente é. Ou, muitas vezes, pode levar a uma interpretação errada. Olha, eu só conheço a agenda aparente. Eu não estudei a fundo, eu não consegui ver uma agenda oculta. E a agenda aparente parece que se assemelha à agenda real. Aí você faz o estudo, aí daqui a 10 anos aparecem documentos e mostram, olha, aquilo que você interpretou estava equivocado. Existe um exemplo clássico desse equívoco.
Por exemplo, quando você estuda a crise dos mísseis cubanos, você vai dizer normalmente que foi Kennedy ganhou, Estados Unidos ganhou aquele conflito porque os russos soviéticos tiraram os mísseis. Só que quando você vai começar a estudar, você vai verificar que ali nenhum dos dois lados ganhou. Houve o que se pode dizer um quiprocó, que é basicamente a União Soviética falou que ela retirava os mísseis desde que os Estados Unidos retirasse os mísseis lá na região da Turquia. E foi então o que aconteceu. Só que como se descobriu isso? Muito mais tarde, quando foram liberados os documentos envolvendo as negociações da crise de mísseis. Então esse é um defeito que o realismo possui. Aliás, podemos dizer que isso é um defeito de todos aqueles que veem a dinâmica das relações internacionais puramente pelo espectro político. O espectro político, ele é dotado de dinâmica. Daí eu sempre voltar. Relações internacionais tem um campo dinâmico e um campo estático. O campo dinâmico é o quê? Você vê as relações internacionais através de suas interações, através dos interesses e a política que você tem ali manifesta. Só que a própria dinâmica, ela tem níveis de dinamismo e ela não é a mesma toda vez. Então é um campo de alteridade. Diferente do direito, que é justamente o plano estático das relações internacionais. Pelo direito, você está olhando as relações internacionais como relações que têm uma questão de sujeitos de direito, ou seja, tem uma norma estabelecida entre eles, e essa norma é o parâmetro para você visualizar aquelas relações. Essa norma não muda, ela permanece a mesma, ela é estática. Já a política não, ela é dotada de alteridade. Então você sempre vai ter aquela visão, olha, o meu estudo sempre é aproximativo. Ele nunca é dotado de exatidão, justamente porque a política de externas, a política internacional, ela tem ao menos 3 níveis. Interesse aparente, interesse real e interesse oculto. E dificilmente você, como estudioso, tem acesso aos 3 níveis no momento em que as questões estão ocorrendo. Normalmente você só tem interesse, o acesso aos interesses dos envolvidos quase que 10, 20, 30 anos depois, quando os documentos são efetivamente liberados. Então o realismo sofre esse problema. Essa busca que Morgenthau estabeleceu de procurar uma observação empírica das relações internacionais, ou seja, ver elas como elas são, como elas se manifestam, justamente chegou a uma constatação: a manifestação delas para a observação sempre será imperfeita e incompleta. A observação perfeita só é possível muitas vezes quando aquela relação internacional não tem mais valor para a agenda, não tem mais finalidade prática e só tem finalidade histórica. Então, em essência, essa é a principal crítica ao realismo clássico. Querendo ou não, você não pode considerar o interesse como sendo uma coisa una, assim como uma norma jurídica. O interesse tem planos. Política é dotada de alteridade. Direito, não. Direito tem um caráter de manutenção, de invariabilidade. Então, isso é as 2 principais críticas que você pode fazer ao realismo clássico e, por consequência, crítica a todo o desenvolvimento realista, porque, infelizmente, é a manifestação do paradoxo hobbesiano. Eu tenho que não é porque o Estado age por interesse próprio que o governo, o povo, vai ser de só egoísta por de interesse próprio. Não é porque eu conheço os interesses envolvidos, eu tenho toda a visão do que está acontecendo. Porque vão ter informações e interesses que estão ocultos, que eu não tenho acesso. Então essa aí é, em essência, as 2 principais críticas ao pensamento realista.